não faz, leva, né? A primeira grande chance do jogo é do Gabi. Ele não faz, o Atlético faz na sequência e no segundo tempo o Galo não faz. Aí o Flamengo vai lá e faz 2. Né? Acho que foi um jogo assim, que a chave para ganhar esse jogo hoje era aproveitar o bom momento que você teria na partida. O Atlético não soube, o Flamengo soube. Quando empatou o jogo, cresceu, achou a bola que precisava para virar o jogo. Mas perdeu 2 gols cara a cara também, Perdeu 2 gols, só que o Flamengo teve uma segunda chance, muito pelo talento dos seus homens de frente, né? O Flamengo termina o jogo no seu melhor momento dentro dos 90 minutos para mim. Fui chatinho? Procurei um defeito de cada lado? O jogo, por melhor que seja, por mais bem disputado, ele não tem só qualidades, né? Os times também apresentam os seus problemas. O Henrique, por exemplo, está dizendo que o Atlético perdeu algumas chances de resolver o confronto, né? Eu diria até que o Atlético foi melhor do que o Flamengo por mais tempo do que o Flamengo no jogo. E quando foi melhor, em alguns períodos, teve uma imposição muito grande. Eram 2 times que buscavam coisas diferentes. O Flamengo, quando teve o seu melhor momento, é o time que faz isso através de posse, de mais cadência, de mais pausa, e o Atlético tentava um jogo mais direto. Nas diferentes estratégias, talvez por, vamos dizer, 60 minutos de jogo, a do Atlético prevaleceu. Agora, você tem também uma brutal diferença de qualidade técnica, né? Entre o Flamengo e a média do campeonato, não é entre o Flamengo e o Atlético. O que tem reunido nesse elenco do Flamengo hoje é algo muito pesado, porque é a realidade brasileira pela realidade econômica do clube. E talvez seja um time que, por vezes, precise de pouco tempo de exercer essa superioridade para transformar isso em gol. Bom, além dos jargões, esse jogo tinha os seus tabus, né? Tinha as suas estatísticas, ambas envolvendo o Felipão, que ainda não tinha vencido sob o comando do Atlético e ainda não tinha perdido para o São Paulo. Perder para o São Paulo ele já perdeu, foi hoje, a primeira, né? E agora são 8 jogos, né, Rogério? É o pior começo de trabalho da carreira do Felipão, esse pelo Atlético. 4 derrotas e 4 empates. Felipão ainda não venceu pelo Atlético. É uma situação preocupante, porque o Atlético piorou, né, na troca da comissão técnica, né? E agora vai ficando muito distante do sonho do brasileiro, né? Agora acaba focando na Libertadores, porque é o que resta e seria a competição da redenção. Tem outros tabus aí que foram quebrados. Mas o que você quer completar, Henrique? Porque eu acho assim, o time piorou em relação ao Cudê, mas está melhorando em relação ao início do Felipão. Eu acho que o jogo contra o Grêmio foi bom, o jogo hoje foi bom, o Atlético não pode fazer terra arrasada, se apresentou muito bem contra o Flamengo, que é um dos melhores times do campeonato, o melhor elenco do Brasil. Então acho que tem um caminho sendo percorrido. Agora tem um confronto duríssimo, que o Atlético para mim não é favorito na Libertadores no meio de semana. Primeiro jogo contra o Palmeiras. Mas eu começo a sentir que está começando a ter um time jogando de forma mais coesa, coletivamente melhorou. Hoje a gente viu o Hulk fazer um jogo bom, que não fazia muito tempo. O Hulk com e sem bola, muito participativo do jogo. Agora, o fato é que a sequência incomoda demais. São 9 jogos sem ganhar, 8 sob o comando do Filipão. Ainda tem um empate com o Bragantino no comando do Cudê. Brasileiro, para mim, já era. Acabou. É pensar em vaga na Libertadores. Mas assim, eu consegui ver o copo um pouquinho cheio nas 2 últimas partidas contra Grêmio e Flamengo. Se você for jogou bem contra o Grêmio, perdeu. Jogou bem contra o Flamengo, perdeu também. Isso chega no vestiário, os caras dão uma desanimada ou não, Júnior? Desanimada, de certo modo, sim, pelo resultado, a questão do resultado. Mas, por exemplo, o Hulk jogou bem, Pavão jogou bem, Zarate jogou bem, o Otávio fez uma partida regular. Saravia, muito bem. Também o Saravia fez uma ótima partida. Mas o resultado final é que ele conta, entendeu? Claro, o torcedor ele não está muito preocupado com o desempenho neste momento. Ele está preocupado exatamente de ter o resultado, porque ele vê se afastar, né, da possibilidade de chegar no G4. Né? Não falo nem de ganhar o campeonato, mas de chegar no G4. E você vai ter agora partidas eliminatórias contra um fortíssimo rival, que é exatamente o Palmeiras. O Flamengo, nos últimos 4 jogos que veio a Minas Gerais enfrentar o Atlético pelo Campeonato Brasileiro, havia perdido os 4. Agora quebrou essa escrita também. E marca um gol de falta com a Arrascaeta depois de 1 ano e 5 meses. O Flamengo agora é vice-líder. Lembrando que é o time que está vivo nas 3 competições mais importantes que os clubes brasileiros disputam, né, Barreto? Agora mais vivo do que nunca aí no Brasileiro, né? A distância para o Botafogo é grande, mas o primeiro turno ainda não acabou. Estamos na antepenúltima rodada. O Flamengo está numa situação muito confortável na Copa do Brasil, com a vantagem que abriu sobre o Grêmio, né? Fazendo 2 gols de diferença fora de casa. Na Libertadores está tudo zerado, a gente vai começar a saber a partir dessa semana. E no Brasileiro tem um terreno aí, né?
Eu acho que o tema hoje no Flamengo é a questão da escolha de competições. Thiago Maia deu entrevista depois do jogo contra o Grêmio. Esse jogo dá uma resposta aí nesse sentido, né? Tem uns números bacanas. Desde a derrota por 4-0 para o Bragantino, o Sampaoli e o Flamengo disputaram 10 jogos nas competições e o Sampaoli tem 7 vitórias e 3 empates. Sendo que 2 desses empates são empates extremamente questionáveis contra o Palmeiras e Fluminense. Eu acho que o jogo de hoje, esses números que o Raid trouxe são interessantes, mas para essa tese que começou a se difundir, de um Flamengo que, entre aspas, óbvio, que escolhe campeonato, né? Que é um time mais mobilizado nas Copas do que no Brasileiro, eu acho que o jogo de hoje é um retrato do que é o momento do Flamengo sob o trabalho desse treinador que a gente está vendo na tela, que é o Sampaoli. É um time que ainda oscila porque é instável dentro da implantação de uma forma de jogar. O Flamengo do Sampaoli é o time que jogou uma partida... Alguém já esqueceu do jogo com o Nublense fora, quando o Flamengo empata. O Flamengo é o time que perdeu para o Alcas. Segundo tempo contra o América no sábado. O segundo não tempo foi contra o bom. América. O Flamengo oscila porque é um time vivendo, entre aspas, um aprendizado de uma nova maneira de jogar. Então há momentos... O jogo de hoje, ele para mim, ele é exatamente a radiografia do que tem sido o Flamengo. Para mim, o Flamengo faz 15 minutos interessantes no início, em que ele, dentro do que é o seu jogo, de ocupar zonas do campo, os jogadores rodam nessas zonas, manipulando a marcação individual do Atlético e encontrando espaços. Aos poucos, o Atlético faz alguns ajustes de marcação. O Flamengo perde a capacidade de entrar nesses espaços. E aí, quando a posse do Flamengo se torna uma posse sem profundidade, lenta, sem ritmo, o Atlético começa a fazer prevalecer o seu jogo e vai até quase uma parte do segundo tempo melhor no jogo, um contra-ataque, o Flamengo defendendo mal. E no final o Flamengo volta até a rédea do jogo, a sua forma, e faz, por exemplo, no segundo gol, faz um movimento que é a cara do que o Sampaoli vem pretendendo do time. Estão os 2 pontas abertos, Gabigol como centroavante, 2 meias por trás. O Gerson recua, sai de uma dessas zonas, o Wesley infiltra nesse espaço a jogada do Alan, a Arrascaeta e o gol. O Flamengo faz coisas boas dentro do que o Sampaoli pretende, mas não consegue ser estável dentro desse modelo e vai oscilando. Não tem a ver com escolher campeonato, tem a ver com o momento de evolução do time. Ô Mansur, ô Marcelo, só para dar um pitaco no que o Mansurzinho acabou de falar, é o seguinte: sábado passado, no jogo contra o América, né? O América conseguiu fazer uma linha de 5, aonde esses espaços que hoje foi encontrado na jogada do segundo gol, que é a jogada entre o back central e o lateral direito, o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. Essa é uma jogada característica do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, que consegue colocar um companheiro nessa condição. Semana passada, o Mancini, ele fez uma linha de 5 e o Flamengo não teve esse espaço, né? Então ele ficou muito prejudicado exatamente porque não encontrava esse espaço e não tinha jogada pelos lados. Com a entrada hoje do Luiz Araújo e também do Cebolinha, o que aconteceu? Os laterais estavam preocupados com esses homens também, né? No caso do gol do Wesley, que ele penetra na posição que seria do Luiz Araújo. Quando o Flamengo não encontra esses espaços, ele não tem a jogada de cruzamento, porque não tem um jogador alto na área para poder aproveitar isso. Então ele é obrigado a ficar circulando essa bola até se encontrar esse possível espaço. E durante boa parte do jogo hoje a gente viu o Pavão baixar para montar essa linha de 5 que o Maestro está dizendo. Só que no segundo tempo o desgaste vinha batendo. O Pavão tinha que várias vezes se apresentar à frente para ser a saída de contra-ataque e tinha que fazer o corredor para encaixar a marcação naquele momento do jogo já no Luiz Araújo, que era o ponto. Mais aberto ele ficava. Quem ia bater com o cara que infiltrava normalmente era o Arana, que era o lateral esquerdo, e entrava um pouquinho para fazer uma trinca lá dentro da área. Isso funcionou bem boa parte do jogo. Quando bateu o cansaço, o time caiu um pouquinho de desempenho. Quando se discute o Flamengo baixar a guarda na Liga, se você compara com a campanha do Palmeiras, campeão no ano passado, não é uma campanha muito abaixo. O Flamengo chegou aqui para a 17ª rodada com 28 pontos, somos mais 3 hoje. O Palmeiras, no ano passado, em 16 jogos, tinha 30 pontos. Você sabe qual é o problema, entre aspas, do Flamengo? É o Botafogo. É o Botafogo. O que provoca essa discussão é o Botafogo. É um que faz o campeonato. É um conformismo pelo Flamengo com o elenco que tem não estar à altura do líder do campeonato. E essa diferença a gente só vai saber se caiu amanhã. Porque se o Botafogo ganhar amanhã, segue em 12 pontos com uma rodada a menos. A rodada é boa pro Botafogo. Só que o Flamengo hoje não deu brecha, botou uma pressão, acendeu o farol alto na traseira ali do Botafogo, que amanhã joga no Newton Santos. Mas esse farol alto não está fazendo ainda tá longe. Efeito, não. Mas tem que começar de alguma forma, né? O Botafogo está fazendo a parte dele, né? A gente viu semana passada, perdendo 2-0 até os 38, perseverou e terminou saindo. Agora, é um jogo que se o Flamengo não vir aqui, ele dá a brecha para aumentar essa distância. E aos poucos ela vai ficando inalcançável.
né? E o jogo de amanhã é um jogo que o Botafogo tem uma chance grande de ganhar, porque joga em casa com um time que está reagindo, mas ainda está bem abaixo na tabela. Então o Flamengo conseguiu uma vitória aqui que pode ser estratégica lá para frente, né? Bom, agradeço o Júnior, ao Henrique, vou despedir de vocês, porque o Sampaoli, técnico do Flamengo, que venceu de virada ao Atlético, já está falando. Sampaoli. Tentar trocar. Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer a classificação atualizada após os jogos aí deste sábado. Neste sábado tivemos Atlético Paranaense e Cruzeiro 3-3. O Fluminense venceu o Santos 1-0. Cuiabá venceu o Internacional 2-1. Bragantino venceu o Fortaleza 3-0. Corinthians venceu o Vasco 3-1. Flamengo venceu o Atlético Mineiro 2-1. Domingo teremos São Paulo e Bahia, América Mineiro e Palmeiras, Botafogo e Coritiba e Goiás e Grêmio. Classificação atualizada. Primeiro lugar o Botafogo 40 pontos, segundo o Flamengo 31, terceiro o Grêmio 29, quarto o Fluminense 28, quinto Palmeiras 28, sexto Bragantino 28, sétimo Atlético Paranaense 27, São Paulo tem 25, Cuiabá 25, Cruzeiro 23, Fortaleza 23, Internacional 23, Atlético Mineiro 21, Corinthians 19, Santos 17, Goiás 15, Bahia 14, Coritiba 14, América Mineiro 10 e o Vasco com 9 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.